Senhor presidente, para o companheiro deputado Dr. Giulianelli, dizer que com certeza absoluta a população de Resende há de experimentar novos dias a partir das eleições do ano que vem. Vai se libertar da mentira, de tudo aquilo que é utilizado com o objetivo de enaltecer feitos, quando a realidade é uma realidade que desafia aqueles que pensam que podem continuar enganando a população. Parabéns a Vossa Excelência por trazer as denúncias que trouxe em relação a um município tão importante para o sul do estado, mas para todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente ou inclusive com suas belezas naturais. A população está acompanhando e seguramente dará a resposta. Mas eu venho, deputado Dr. Giulianelli, a esta tribuna, me lembrando de um grande brasileiro que não está mais entre nós, Lisânias Maciel, que quando abordava um escândalo, ele dizia: senhor presidente, estou falando do penúltimo escândalo, porque o último deve estar acontecendo agora e dele vamos tomar conhecimento com total certeza, pelo menos no noticiário de amanhã. Estamos convivendo com vários escândalos simultâneos, mas sem que todos, que são extremamente graves, recebam a mesma abordagem. Eu digo a mesma abordagem nos meios de comunicação, principalmente os meios de comunicação identificados com projetos outros que não com um projeto nacional. Então eu vou relatar aqui rapidamente. Primeiro, a Operação Lava Jato. Esta, por motivos já identificados, a Operação Lava Jato é a que tem o maior foco. É a que ocupa os maiores espaços nos meios de comunicação. E é óbvio que isto tem um objetivo: fragilizar a Petrobras para que o seu patrimônio seja desvalorizado e as aves de rapina de sempre possam abocanhar outras fatias além daquelas que já abocanharam. Mas vou abordar isto ao final do meu pronunciamento. Mas temos a Operação Zelotes. A grande lavanderia, que é a Suíça, tinha lá, ainda tem, o HSBC. O HSBC com agências aqui no Brasil e muitas agências. O HSBC integrava e ainda integra o nosso sistema bancário. E aí, em decorrência da revolta de um de seus funcionários na Suíça, que se apropriou de informações que eram secretas, entregou ao Le Monde na França em 2008. E aí, o escândalo foi de tanta proporção que ainda levou 5 anos, ou pouco mais, para chegar aqui ao Brasil. E aí passamos a tomar conhecimento através da Operação Zelotes, que aproximadamente 8.000 brasileiros tinham contas numeradas e secretas, só no HSBC. Temos lá inúmeras outras instituições bancárias. Quase 8.000. A Operação Zelotes praticamente está abafada. Sobre ela, nada mais estamos ouvindo, porque o Bradesco comprou o HSBC. Uma espécie de operação abafa, sepultando, pelo menos, a visibilidade que o HSBC tinha em função de suas agências.
Agora não encontramos mais. Não há mais o HSBC. Mas é preciso cobrar as consequências. Aliás, a Operação Swiss Leaks, a Operação Zelotes é do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Peço até a taquigrafia para providenciar a substituição dos nomes. A primeira operação envolvendo o HSBC era o Swiss Leaks. Zelotes, CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Empresas, grandes empresas, compraram conselheiros, promoveram, através da formação de uma quadrilha, um instrumento para o não pagamento das multas ou para a redução dos seus valores. Na Operação Zelotes, muitas empresas conhecidas foram alcançadas, até empresa de comunicação, que se arvora. Aliás, deve ser essa a delação verdadeiramente premiada, que divulgando tudo, mas não são empresas que não divulgam os seus próprios erros. A Operação Zelotes também passa por um processo de abafamento. Sobre a Operação Zelotes, ouvimos pouco. Há até uma manobra diversionista, dizer que na Operação Zelotes houve um esquema de patrocínio de interesse da indústria automobilística. Como se a indústria automobilística precisasse de, vamos dizer, de fraudadores menores para impor seus interesses através de políticas públicas. Mas está havendo essa tentativa de desviar o foco da Operação Zelotes. A Operação Zelotes trata da multa em função de sonegação, de golpes dados, não recolhimento de impostos, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Também passa por uma espécie de sepultamento. Temos lá em São Paulo, envolvendo duas grandes multinacionais, a Alstom e a Siemens, questão da corrupção nos trens urbanos, a compra de trens, metrô. Fizeram acordo de delação premiada. A Siemens, uma grande multinacional, fez este acordo. Mas não temos mais notícia a respeito das investigações. E aí, em lendo o artigo de José Casado, no jornal O Globo de ontem, a máfia e o cartel. Veja bem que o deputado Jânio Mendes, quando usou aqui da palavra, se lembrou que tenho eu, vez por outra, ocupado a tribuna para falar sobre o câmbio. Afinal de contas, quem é que determina com quantos reais são necessários para comprar $1? E aí, vou ler, senhor presidente, e pedir a Vossa Excelência a transcrição de todo o artigo, como parte do meu pronunciamento, mas vou ler só o início. Está aqui, José Casado, O Globo, terça-feira, 10/11. A máfia e o cartel. Durante 6 anos, entre 2007 e 2013, 30 operadores financeiros, vinculados a 15 dos maiores bancos globais, manipularam um dos principais indicadores econômicos do Brasil, a taxa de câmbio, preço-chave para investimentos e comércio exterior. Eles fizeram acordos para influenciar cotações do real, dólar e outras moedas. Dividiam-se em 2 grupos no sistema de chat da agência Bloomberg. Um autodenominava-se a máfia e o outro identificava-se como cartel. Flagradas nos Estados Unidos, as casas bancárias
acabaram multadas em 5,6 bilhões. Em junho último, uma delas foi a Procuradoria, em São Paulo, fez acordos de leniência e delação premiada. E agora, o caso está no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Aqui, senhor presidente, vem o nome dos bancos e das pessoas físicas que operavam aqui no Brasil a manipulação do câmbio. Ora, manipulam o câmbio, manipulam o preço das ações, manipulam tudo. Isto é, um grande cassino. Os fundamentos da economia estão completamente denunciados, demonstrando claramente a orgia que prevalece nesse sistema global, nesse sistema financeiro mundial. Manipulam tudo. Então, senhor presidente, por que um caso escabroso como este? Porque o câmbio influi nas importações, nas exportações. O câmbio influi em tudo. Como isto não se transforma num magnífico, num extraordinário escândalo? Como manter sob o manto da ocultação um escândalo desse tamanho? Porque o Brasil deixa de importar, ou passa a importar mais. Quando passa a exportar mais, o valor do preço da mercadoria exportada diminui. Exporta muito mais, vamos dizer, em tonelagens, para ganhar uma diferença muito pequena. Quer dizer, e o povo brasileiro, sofrido, vive enfrentando um sofrimento humano sem precedentes. Mas o escândalo é a Operação Lava Jato. É a Operação Lava Jato. E aí, o mesmo jornal que não transforma em escândalo um escândalo como este, mas permite a um de seus articulistas, talvez como uma forma de uma operação meio, um cinismo discreto, pelo menos dizer, mas nós publicamos, mas não com o mesmo estardalhaço da Operação Lava Jato. Esse mesmo jornal hoje, na parte de opinião, diz o quê? Não há razão. Por que a Petrobras, por que o governo não muda o marco regulatório em relação ao pré-sal? Quer dizer, a Petrobras já está aí a vender parte da BR Distribuidora. A Gaspetro também na Bacia das Almas. Mas fica claro o inconformismo com o marco regulatório em relação ao petróleo na camada do pré-sal. Isto é, o regime de partilha não convém. A Petrobras não pode ser a operadora exclusiva. Se eles falam que o Brasil já está num grau de investimento perigoso, como é que eles querem comprar o patrimônio nacional? Como é que eles querem investir no Brasil? Então, esta Operação Lava Jato, paralelamente às denúncias e ao todo o escândalo que tem que ser investigado, e os criminosos devem ser colocados na cadeia, fica evidente que o superdimensionamento de um escândalo demonstra os propósitos escusos. E hoje, os petroleiros estão em greve. Os petroleiros estão em greve, e um dos temas é a preservação do patrimônio da Petrobras. É a não concordância com a venda de seus ativos, que querem vender os ativos no momento em que os ativos estão completamente depreciados. Quer dizer, tem o escândalo, que tem que ser investigado os criminosos na cadeia, mas ao mesmo tempo, o escândalo é utilizado para propósitos que contrariam a soberania nacional. Portanto, eu quero primeiro cumprimentar Vossa Excelência quando tratou aqui da questão da Vale do Rio Doce,
Vossa Excelência abordou também as tentativas contra a Petrobras e contra a soberania nacional, e eu venho aqui trazendo mais esta abordagem em função de um outro escândalo e de outros escândalos que são até maiores, mas que ficam sepultados ou sendo abordados de uma forma muito superficial pelos nossos meios de comunicação. Muito obrigado, senhor presidente.